Então vamos fazer um corte agora sobre o podcast, certo? Ai. Começando a história geral do podcast, pode ser? Pode. Do Fala Tropa. De onde... Mas pedir só pra galera se inscrever no canal, deixar o like e também seguir o canal do Fala Tropa lá, podcast. Como foi, de onde veio essa ideia, né, de fazer o podcast? Pode contar desde lá do Ramos até... Então, vamos lá. Na verdade, eu via muito o Cauã, o Cauãzinho, lá do Café com a Polícia também. É um cara que eu gosto. Ele faz uma modalidade um pouco diferente. Ele faz mesmo uma entrevista. Entendeu? O dele é uma entrevista de perguntas e respostas. Aqui o que a gente faz é mais similar com o que eu faço lá no meu canal. Você sabe que eu que incentivei ele, porque ele fazia o Café com Polícia. Aí eu disse assim, Cauã, meu irmão, por que tu não faz os cortes? Aí ele, cara, porque eu tenho preguiça de meu irmão, mas o que vai alavancar o Café com Polícia vai ser os cortes. Aí deu certo lá. Me ferrou aí, filho. Os caras do Gabriel Monteiro quiseram tirar meu Instagram aí, que bateu 600 mil em 7 dias, um corte meu lá falando do Gabriel Monteiro. Pô, os caras começaram a hater entrar no meu Instagram, pedindo pra derrubar meu Instagram. Eu falei, caralho. Aí, mas enfim, um moleque parceiro do bem também. Porra, idêntico assim a você, cara. Um cara bom coração, tu liga, pergunta alguma coisa. Pô, Rafael, faz assim, ó, cara, assim é melhor. Pô, o Snyder no outro dia, fiz uma entrevista lá de São Paulo, o gordinho, porra, irmão também. Conheci ele até através do Ramos. Ele viu algum defeito lá do meu canal, cara, da página do canal. Ele printou, me mandou no privado, irmão, ajeita isso aqui que teu canal tá bombando, irmão. Teu canal tá bombando de imagem, de som. Ajeita isso aqui, faz assim, sabe? O cara que não tem aquele egoísmo, aquela coisa de eu vou vencer sozinho e tal. Eu tava vendo o Sargento Plat aqui, Plat, né? Platini. Porra, ele falando do Thiago Dionísio. Do Thiago. Pô, cara, ele já entendeu que ele é grande. Ele não quer só ficar grande sozinho. Então ele quase não aparece pra botar a gente pra crescer. Eu falei, caralho, que foda isso aí, cara. Que pensamento, porra, assim, pensando no próximo. E, cara, é isso, cara. Eu quero que as pessoas que estejam perto de mim estejam bens, né, cara? Bem. E qual é a minha ideia ali? Como é que surgiu? Eu via muito o Cauãzinho, via muito você falando de concurso. Eu não tinha nem podcast na época que eu te seguia ainda, irmão. Fazia essa situação aí e ficava vendo vocês, falei, pô, cara, mas assim, no início que tu fazia pra concurso eu gostava, só que eu era muito avesso à questão de internet, cara, eu não gostava de internet. O meu Instagram tem 8 meses, eu não tinha Instagram, então assim, eu era avesso a quem aparecia e tal, mas, cara, eu fui vendo alguns policiais, né, cara, nas redes. E eu comecei a observar que eles estavam postando elogios que eram feitos a ele no Instagram, no direct, que era reservado, eles iam e botavam no story. Aí eu comecei a olhar, um falar que ajudou na depressão, o outro falar que, pô, nunca imaginou que ele ia ser PM, foi PM por causa do policial X. Eu via muito no início o Cop Túlio, que é um policial lá que fez segurança privada das celebridades e tal. E é um policial civil lá do Rio. Cara, o cara é humilde, gente boa toda a vida. O cara é antigão já, 33 anos de polícia. E ele não tinha podcast, mas tinha esse segmento de ficar falando através do Instagram pro pessoal. E eu via muita resposta positiva desses caras. Demais. Eu via as tuas entrevistas aqui. Na verdade, eu via muito você falando sozinho a respeito de concurso público. E eu ficava anotando o chat, as respostas, o que o pessoal te mandava através do Instagram, que eu sou muito observador, né, cara? Então, eu ficava vendo, eu falei, pô, cara, peraí, porque eu tinha... Qual era a situação que eu pensava, cara? Eu pensava assim, a polícia é uma questão estratégica. Então, eu não posso abrir questões que são policiais para quem está de fora. E, de certa forma, cara, o que a gente faz, eu volto a dizer aquela questão de tudo que você reverbera tem um lado positivo e um negativo. Depende do que a pessoa, o prisma que a pessoa vai querer enxergar. Mas, de fato, o que a gente faz pode ser levado, sim, para um lado negativo. Pode. Dependendo de quem estiver vendo e de quem estiver fazendo, pode. E eu, cara, eu falei, cara, por que o cara tá querendo aparecer? Por que o cara tá botando a cara dele a tapa? Por que isso? O cara vai correr mais risco e o caramba. Eu ficava com esse pensamento na minha cabeça. E aí eu vi essa molecada mais nova, o Ramos e tal, e eu via que eles estavam esperando muita gente para entrar pra polícia, mais do que o pessoal que criticava. Tem o pessoal que critica? Pô, tem. O Major Novo falou isso pra mim ao vivo, então eu posso falar que ele
filho, para de ficar... Que eu, às vezes, fico me desabafando com ele, né? As clicadas que eu tomo por causa do podcast. Ele para de ficar se ligando em quem, porra, meu irmão, não vale nada pra você, irmão. Aí ele deu até um exemplo que eu fiz um corte. Ele, pô, cara, eu tô aqui... Porra, teu canal é pequeno ainda, eu tô aqui porque eu te considero, eu te conheço, porra. Sei da tua origem, sei de onde tu veio. Eu não quero nem mais ficar indo em podcast. Ele falou isso. Já recebeu os convites e eu não fui. Mas, porra, minha filha tá com 30 dias, eu tô aqui por causa de você. Então, se você falar alguma coisa pra mim, eu vou parar e vou pensar assim, pô, filha, é mesmo? Eu vou ver se realmente eu tô errado. Mas se for qualquer pessoa que seja insignificante pra mim, eu vou cagar e andar. Não vou ligar pro que a pessoa tá falando. E, de fato, isso é verdade. Cara, sempre vai ter alguém, ainda mais se você começar a se destacar, aí que é pior. Aí que, meu irmão, vão arrumar um factoide pra falar mal de você, de qualquer tipo de coisa. Ah, meu irmão, quer aparecer polícia estrelinha, blogueirinho. Blogueirinho. Então... quando eu ia cadastrar na viatura, a galera perguntava, Queiroz já postou a foto dele, o rádio operador perguntava. E, cara, pra você que ainda foi, porra, um dos primeiros aí, cara. Pra mim, eu fui o primeiro policial do Rio Grande do Norte a postar uma foto fardada pública na rede social. O São Paulo, inclusive, otimizou esse processo aí, fez uma série de regras pra postagem de fotos fardadas, de podcast. Mas isso, o cara que tá fazendo essa regra é o cara que tem, que fala, de certa forma, ele tem uma inveja da visibilidade que o cara tem. E ele acha que o cara tá usando a instituição pra crescer. E às vezes o cara vai e começa a postar também e não cresce. Sim. Não cresce de jeito nenhum. Por quê? O que eu faço no meu Instagram é dar informação de valor pra galera, né? Sim, como entrar, como vir. Né? Mas não atrapalhando o seu que tá falando do início do podcast, né? Não, então, aí eu comecei a observar essa galera. Aí já tem... Acho que o Ramos tá com 5 meses de canal lá. Que eu comecei com ele até o 8º programa, eu fiquei com ele lá. Deve ter 2 anos atrás, eu liguei pro Ramos e falei assim, Ramos, cara, tô vendo aqui várias pessoas falando, acho que tu tem uma oratória maneira, e eu queria fazer um programa contigo, porque qual era a minha ideia? Eu tenho certeza que aqui tem também, né, cara, uma palhaçada, e que até durante a política tentaram utilizar minha fala de uma maneira descontextualizada. Fazer guerra de oficial e praça, cara, isso pra mim é a parada que eu mais detesto, também, porque, cara, meu irmão, a bala que pega em mim vai pegar em você, entendeu? E tem oficial pela saco? Tem, pô. Lógico que tem, pô. Tem oficial pela saco que quer humilhar o cara porque o cara é soldado e o outro é capitão. Mas em toda profissão tem um isso cara que eu ia chato, falar. Né? E se você vai para um escritório de advocacia, o advogado-chefe, às vezes ele vai implicar com o estagiário, entendeu? Isso não é. E é o que eu falo ali. Isso não é proveniente da função, é a pessoa. Sabe por quê? O cara que é FDP, para não falar palavrão, porque o cara é oficial, é o mesmo cara que quando vira sargento quer ficar escrevendo soldado, porra. Então isso não é pelo posto ou pela graduação, é a pessoa. Ela só não faz enquanto soldado porque ela não tem oportunidade. Mas ela fica trabalhando essa oportunidade dentro dela. E quando ela tem, de fato, pela promoção, por quer que seja uma antiguidade funcional, aí ela vai e faz. Porque ela estava precisando só da oportunidade. Não é o oficial. Teve cara que era soldado junto comigo. Quando saiu o cabo, amigo, veio me dar grito. Lá, a gente tava falando aqui do oficial QA, que é o cara que vem de soldado. E tem cara que é escroto com a tropa. Então, o cara foi soldado. Não é o fato do cara ter sido soldado que vai dificultar com que o cara faça isso. Isso é da pessoa. Ela estava esperando a oportunidade e a conveniência de fazer. Então, tem essa questão. E aí, o que eu falei com o Ramos? Qual era a minha intenção? Eu falei, cara, quero fazer contigo o programa, porque tu é praça, eu sou oficial. Vai ser perfeito, cara. A gente vai desmistificar uma série de coisas. Ali não tem antiguidade, eu falava com ele direto. E hoje ele até começou a fazer isso. Até 2 meses atrás ele ainda tava me chamando de senhor. Eu falei, cara, no programa, para de me chamar de tenente de senhor. A gente tem que quebrar esse paradigma. Aqui eu não tô fardado aqui. Eu tô apresentando o programa contigo. Então, quando tu quiser, vai, não, fala aí ou fala Rafael. Porque senão vai ficar aquela coisa militarizada e a gente não vai conseguir sair da mesmice. Mas é difícil demais. Não, é complicado. Porque tu é treinado pra fazer uma coisa, eu tô pedindo pra tu fazer outra da qual que tu foi treinado. É complicado, eu não consigo. Mas a gente tenta.
E aí essa era a minha intenção de fazer o programa com ele, de desmistificar essa porra, dessa guerra de classes aí que existe por alguns, mas não existe de maneira institucionalizada. Não. O comandante geral, ele não reúne ninguém e fala assim, meu irmão, não quero vocês, oficiais, falando ou saindo com praça. Isso não existe. Não existe. Eu fui soldado, porra. Assim, eu passei na escola de oficiais, então assim, não tem isso. Isso é da pessoa, é individual da pessoa, não é a instituição que faz isso. Então isso tinha que acabar. E aí minha intenção foi essa. Falei, cara, vamos fazer. Aí eu fiquei 1 ano e meio nessa... Vamos fazer, aí ficava 3 meses sem falar com ele. Aí daqui a 4 meses, qual é a Ramos? Aquela ideia lá, vamos fazer o caraca. Mas tudo é muito difícil. Eu achava assim na internet, eu via você e falei, meu irmão, vamos comprar. Aí eu via lá, kit podcast, R$300 no Mercado Livre, aqueles microfones dourados. Falei, meu irmão, vou botar uma TV de 20 polegadas atrás, Brasil, uma mesinha de computador. Meu irmão, a gente começa a fazer ali, daqui a pouco a gente vai ganhar dinheiro, vai aumentando o bagulho. Porra, quando eu vi, cara, o bagulho é difícil demais, meu irmão. Demais, já galera não tem ideia, não. Meu Deus do céu, cara. Eu costumo falar isso direto, cara. Eu fiz 2 cursos dos 4 cursos de operações da Polícia do Rio. É o curso mais difícil que eu fiz, é esse de podcast. É real, parceiro. Tô falando real. Quanto eu apanhei nisso, cara. O quanto foi difícil. Assim, e é difícil até hoje, porque o canal tá monetizado, mas não tá me rendendo lucro, né? Não tá mais prejuízo, mas não tá me rendendo lucro. Então, o Ramos foi seguindo a situação dele. Eu falei, cara, vou fazer uma que eu quero fazer uma batida um pouco mais diferente, um papo mais cabeça e tal. Segui o meu ramo ali mais ou menos, e o Ramos foi crescendo ali. Ele já tinha mais projeção na internet, ele já tá desde 2015, sei lá, 16 na internet, e eu tô há 7 meses, 8 meses. E eu fui seguir lá o ritmo do Fala Tropa, né? Aí criei o nome e tal, patenteei a marca, depois eu fui pensar como é que eu ia fazer. Eu falei, cara, eu não posso chegar... Eu não tenho muita referência digital, assim, né? A minha imagem não tá muito conectada à internet, justamente porque eu evitava. Então, o que eu falei? Cara, eu tenho que começar com uma coisa diferente do que quem tá no início tá começando. Então eu fui para um nível muito acima do que eu podia pagar. Essa é a verdade que tu falou do estúdio. Eu, tipo assim, eu fui correndo com a bomba sem pino na mão, irmão, esperando ela explodir. Eu vi a qualidade ali, velho, do estúdio. Cara, eu vi o primeiro episódio do Flow, cara. É bizarro. É uma caixa de uísque. Uma caixa de uísque com uma webcam virada pro Monark e outra pro Igor, cara. Eu falei, caralho, como é que os caras chegaram desse tamanho, cara? Os caras ficaram gigantes e tal. E o meu primeiro tinha um webcam também. Aí eu falei, cara, eu tenho que começar com o pé na porta. Eu já tinha um dinheiro reservado. Eu falei, meu irmão, isso aqui é pra eu juntar aqui e eu gastar em 5, 6 meses. Que é o tempo que eu tenho pra pelo menos sair do zero. Eu não quero lucrar em 6 meses. Eu quero ficar no 0 a 0 em 6 meses, porque o dinheiro vai acabar. Negociei com os caras, negociei, baixei quase 50% do valor inicial. O maluco também estavam começando lá do estúdio, aí acreditaram, não, vamos lá, paga esse preço aí e tal, vai lá. Tava sexta livre, eu vou te dar sexta-feira, que era o horário que ninguém queria. Porque lá os caras que gravam lá só 1 milhão, os caras com 1 milhão de inscritos, pô. Aí os caras pegam terça, quarta, o pior dia é sexta-feira, fica contigo mesmo. Eu falei, beleza. Capinando, quebrando pedra, né? Como a gente diz lá no Rio. E comecei. Aí fiz um negócio com ele pra que perdurasse o dinheiro que eu tinha por 5 meses. Irmão, em 2 meses eu já tive completado o meu bolso. Porque eu fechei assim, pacote de 1 hora. Não tem como tu fazer podcast com 1 hora. E quando tu chega, sabe que o assunto tá começando a render e tu, pô, ó, infelizmente chegou no nosso horário. Pô, não existe isso. E então eu fui passando do horário sempre. Aí em 2 meses eu gastei o dinheiro que era pra durar 5. Aí eu reuni os caras, irmão, tô precisando conversar contigo, tô preocupado. E isso o programa não parou, não. Eu já tinha feito um programa do outro mês. Falei, irmão, vamos conversar. Ele, não, cara, calma aí, o caramba. Porque ele já tava vendo o crescimento do programa e eu sou um cara, muito profissional, assim, no que eu faço, focado. Então ele via, tipo assim, eu criava grupo, ficava mandando pra ele os cortes, eu fazia os cortes 3 horas da manhã, que era o tempo que eu tinha pra fazer os cortes. Eu mandava no grupo 3 horas. Você que editava os cortes ou então, só configurava? Lá, o que eu faço? Eu não edito os cortes, editar os cortes, porque pra mim, eu já fiz isso. Pra mim é o mais fácil. O mais difícil é você
visualizar o programa inteiro e ficar pegando os trechos das conversas que você quer como primordial. E aí, isso pra mim é o tempo que demora mais. Eu fiz uma entrevista com 5h30 com o Rodrigo Pimentel. Eu demorei 7 horas pra fazer os cortes dele. Porque tu volta, minuto, segundo. Pô, tu demora muito tempo, assim, pra tu chegar no 10 minutos de programa, tu gastou 20. Porque tu volta de novo. Qual é a frase que eu vou usar aqui? Aí tu tenta pegar uma frase que o cara falou pra não mudar de contexto. É um saco. Pô, aí é muito cansativo. Aí eu mandava o horário que eu tinha. Eu chegava em casa do trabalho, tinha que brincar com a minha filha e tal. Quando ela fosse dormir um pouquinho, 9 horas, Isso eu começava. porque o senhor só pegava a minutagem. Né? Só pegava a minutagem. Não, pega a minutagem, eu boto a frase e a foto E também a eu foto. envio. Porque eu sou policial, eles não são. Então isso... Aqui tu tem a tua esposa aqui, mas ela tá intrinsecamente ligada a você. É. Então ela já sabe o que a galera gosta, porque ela tá acostumada contigo, a galera não. Eles só faziam um programa lá esportivo. Então eles não têm essa vivência, de olhar e falar, porra, isso aqui vai dar bom, vai dar match, né, que eles chamam, que agora eu tô aprendendo as gírias também. Vai dar match, isso aqui vai dar match. Aí eu, porra, ficava fazendo os cortes. Aí eu, pô, dinheiro acabando, eu falei, irmão, pelo amor de Deus, de repente eu não vou conseguir te pagar esse mês, hein, cara. Tu tá enrolando aí. Aí, não, cara, vamos conversar. Aí me chamou pra conversar lá um mês atrás. Aí falou, pô, cara, aí foi o outro sócio lá do estúdio. A gente começou 2 meses antes de você, a gente tá vendo a tua vontade de vencer. Isso eu já tinha ido pra outros estúdios, vendo o preço, um estúdio que fosse não tão bom quanto, mas bem parecido, que eu também não podia cair muito, senão eu ia perder o embalo que eu tava indo. Aí conversei com os caras que estavam começando também um estúdio top lá que tinha até mais próximo à minha casa, mas na mesma rua que a dele, que é a principal ali na Barra da Tijuca. Aí eu falei, pô, irmão, vi outro lugar, obrigado, cara, por tudo que vocês fizeram por mim. Porra, se tu precisar de mim aí, cara, se Deus quiser, quando eu tiver 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, meu irmão, eu vou vir aqui, vou fazer publicidade pra você de graça. Porque tu merece só pelo que tu fez por mim. Tipo assim, eu exagerava no corte, ele não me cobrava o excedente do corte. Várias coisas estouravam no pacote e o cara ia deixando. Aí ele, pô, cara... Aí eu vi, aí eu falei, cara, quanto tu viu lá no outro lugar? Aí eu passei pra ele todo o preço que o cara tinha me passado, né? Tirei o print pra ele não achar que eu tava valorizando e tal. Mandei pra ele. Aí ele, cara, não, tranquilo, vamos ver essa questão. Eu falei, cara, toda hora tu tá falando, vamos ver, daqui a pouco vai fechar o outro mês, eu não vou ter dinheiro de pagar, não, filho. Tem que comprar o leite da criança lá e tal. Aí ele pediu pra eu ir lá na quinta-feira, o programa é feito sempre às sextas, marcou com outro sócio dele, o Rafa também, e fomos lá conversar. Aí ele falou, pô, cara, a gente tá vendo que o teu canal tá crescendo bem e tu tem muita vontade de trabalho, tu, pô, tá muito focado, a gente tá vendo isso e a gente queria te fazer o convite para que você fosse o primeiro canal parceiro nosso aqui. Porque, de fato, ali eu meio que sou o filho deles em termos de canal ali, porque o resto eles já pegaram um canal com uns caras muito grandes já. Já. Então, eles acreditaram no projeto ali, me colocaram mais ou menos as questões ali de um custeio que a gente paga mais por questão de energia, ar-condicionado, essas coisas, e que eles também pagam junto comigo, porque agora eles são sócios do canal, e falou, irmão, agora tu grava aqui quantas vezes tu quiser. E eu não me preparei ainda pra gravar mais de um dia, porque, cara, só pra tu arrumar convidado pro nicho policial, cara, nego não sabe a dificuldade que é. Complicado demais. Porque é uma área muito específica, assim, e o pessoal ainda tem um pouco de rejeição. E algumas unidades aqui, por exemplo, do Rio Grande do Norte, é proibido de vir, entendeu? Então, se o cara vir, ele praticamente é excluído da unidade, né? Então tem essa complicação. Sim, tem questões, tem N questões, tem caras que o coronel específico do cara não é uma coisa da instituição, mas o coronel específico não gosta, o cara proíbe o cara de vir. Tem essas questões, a gente tem que entender dentro do militarismo também, mas isso dificulta para você fazer um programa de 2, 3 dias por semana, entendeu? Por isso que eu penso em abrir, sendo do tema da segurança, mas para outros profissionais, entendeu? Sim, sim. Não, sim, o exército, um cara do bombeiro, guarda municipal, sim, isso também. Mas... Eu trouxe um policial civil aqui, mas para ele falar de cangaço. Ele veio aqui falar só sobre o cangaço. Nada sobre isso. Da investigação, eu vi essa questão aí, eu vi. Cara, e foi indo, hoje a gente bateu 9 mil inscritos, né? O canal tá com 2 meses. Então, pô, o canal tá crescendo bem, a gente já marcou, já bateu a live de 1 milhão, a gente já bateu 1 milhão de visualizações.
E agora eu senti assim que o canal ele já tem uma direção de crescimento. Porque no início, cara, assim, os dois. Cara, aí tu ganha 30 inscritos num dia, tu fica felizão. No outro, tu ganha 2. Aí, caraca, tu fica deprimido. Meu Deus do céu, o que eu fiz de errado de ontem pra hoje, cara? E você bota um corte que vai bem, 10 vai mal, né? Cara, não é isso aí. Ó. Eu falei, cara, eu botei um corte que eu achei que eu falei, cara, esse corte aqui vai ser foda, do coronel lá que eu chamei. O corte tá começando a subir agora, cara. É. O corte foi o primeiro programa. O corte tá subindo agora, tá com 15 mil agora, do coronel do 15. Cara, o Coronel Melo. O corte tá começando a subir agora de um cara de um frente lá, de uma favela lá de Caxias, que é uma cidade lá do Rio de Janeiro, que veio a óbito em confronto com ele. Aí eu falei, cara, esse corte aqui vai bombar, porque repercutiu a morte desse marginal. Eu falei, cara, pô, deu 1.200 e eu já vibrei com 1.200. Falei, caraca, bom pra caramba. Outro corte eu vi 16 visualizações. Falei, meu Deus do céu, cara. De 16 eu fazia a conta, 16 por 1.000. Falei, irmão, vou demorar anos pra bater 1.000 cabeças. Aí eu começava a estudar. Tu não sei porque tu já veio com um preparo maior pro YouTube. Eu começava a estudar assim, como bater 1.000 inscritos no YouTube. Aí eu ficava vendo as dicas que os caras passavam. Eu falei, meu Deus do céu, isso é muito difícil, cara. Muito difícil. Até que teve uma alma caridosa aí que, porra, do meu chefe aí, do meu irmão, o Major Novo, que abriu as portas pra mim mesmo. E ali já foi o divisor de água. Né? Logo depois veio o Rodrigo. Aí quer dizer que foi a partir do episódio do Major Novo. Que eu vi uma direção sendo seguida ali, porque antes eu tava sem norte, cara. Eu era tipo o Whindersson lutando com o Popó ali, aquela luta. Eu tava tomando soco de tudo quanto é lado, e não sabia nem me defender, que eu não sabia de onde vinha o soco, pô. Falei, meu Deus do céu, e crítica, e nego apanhando, blogueirinho. Eu falei, meu Deus do céu, cara, quando isso vai acabar, meu irmão? Porra, aí direto eu falava com o Ramos também, eu brigava com o Ramos pra caralho direto. Falei, caralho, tu não pode falar isso, porra. Eu tô me fudendo aqui, meu irmão. O nego tá me achincanando. Ele, caralho, chefe, calma. É assim mesmo, passei por isso também no início. Daqui a pouco o nego vai, porra, toda hora discutia com ele. Eu falei, meu irmão, para de falar essa porra, o caralho não fala isso. Ele sabe disso. Aí depois a gente foi se alinhando, porque ainda tem isso, o programa 2, ele é tranquilo de tu fazer que tu tenha um tempo pra respirar, de tu ter a concepção do que tu vai falar em seguida, mas tem que ter uma simbiose entre os dois ali. Tu tem que saber quando o outro vai parar de falar pra tu começar, porque senão os dois falam juntos, o programa fica, meu irmão, aquela farofada do caramba e ninguém entende nada. Aí o pessoal do chat fica, pô, fala um de cada vez. Aí essas críticas, cara, eu me destruía com essas críticas, cara. Agora não, agora eu sei que tem hater pra caramba, mas no início, eu escutava A galera fala que problema, interrompe demais. Eu escutava um problema. Cara, eu sou muito educado. Teve um cara, eu até te mostro aqui depois. Pode até botar ao vivo, que eu acho que não vai ter problema de botar aqui depois, não. Eu tiro um print. Cara, hater, botou lá, pior canal que eu já vi. E o caramba, não sei, eu nem sei qual era a entrevista. Aí eu procuro responder. Agora eu tô começando a não conseguir responder todos. Mas até 20 dias atrás eu respondia a todos. Eu ficava maluco. Até os caras lá do estúdio. Não respondo, não. Os caras do estúdio falavam, meu irmão, você vai ficar retardado, cara. Porque ninguém faz isso. Os caras conversaram comigo. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo mais viver. E o caramba. Porque entrava notificação aqui, eu me via obrigado a responder. Eu ficava toda hora no celular, cara. Aí ele, cara, para com isso, responde um ou outro. Aí esse cara entrou e eu tava no momento da noite ali que eu tinha acabado de tomar banho, tava relaxadão. Aí ele botou essa para pior canal que eu já vi, o caramba. Aí o outro cara, que é assim, né? Entra um, aí no mesmo comentário, um vai entrando em seguida do outro ali, fazendo críticas. Aí ele, pô, ele nem olha pra cara do convidado. Era a entrevista do Rodrigo Pimentel, agora eu lembrei. Era um corte do Rodrigo Pimentel de 2 minutos e 18, sendo que era 5 horas e 40. Eu fui lá com a maior paciência do mundo e respondi o cara, irmão, fala aí, amigo, tudo bem? Botei o nome dele, sei lá, fala aí, amigo Bernardo, tudo bem? Pô, cara, o canal, cara, o que você disse, em parte, não é verdade, que eu nem olho pra cara do convidado. É uma entrevista de 5 horas e 40, que você tá vendo um corte de 2 minutos e 18. Em dados momentos da entrevista, eu tenho que olhar pro celular para interagir com quem de fato faz o programa, que são vocês. O chat. Então, né? Eu preciso ouvir. Mas, cara, te peço desculpas se você não gostou do conteúdo. Na imensidão que tem de conteúdo na internet, você vai achar alguma coisa que te agrade. Mas, mesmo assim, obrigado pela sua crítica. Tamo junto, irmão. Fica com Deus. Botei assim. Aí ele, pô,
Aí ele respondeu, tipo assim, porque como era noite, eu tinha visto que ele tinha respondido, tinha 3 minutos, eu respondi, 1 minuto depois ele respondeu. Pô, realmente eu não tinha reparado que era um corte, vou ver a live toda então pra ver como é que foi o corte. Aí eu falei, irmão, muito obrigado pela oportunidade que você tá me dando a segunda chance e tal, não sei o quê. Aí ele, você ganhou um inscrito no canal pela sua transparência. Te mostra aqui, cara. Agora tem assim, 200 comentários positivos, mas um negativo. Já acaba, pô. Ainda mais quando tu tá no início, cara. Cara, é tudo muito difícil, tu tá gastando dinheiro. Hoje eu já tô calejado com relação a isso, mas quando eu entrei, a galera nordestina não sabe nem falar. Tem muito. E a galera pegava pesado. Sem contar as malhações no batalhão, né? Que, meu amigo, todo mundo... isso aí, todo mundo... Hoje o efeito, cara, assim, do podcast, das redes sociais, muito positivo. Quando eu chego no batalhão, a galera, meu irmão, parabéns, velho. O trabalho tá top. Né? Mas no começo foi muito difícil. Hoje a galera reconhece. E aí o senhor tá na pegada dos convidados. O Major Novo deu muito certo. Sim. Aí foi o divisor de água. Né? O Major Novo... Assim, eu quis chamar ele... Ele já tinha ido em um outro podcast grande, mas não por causa disso, porque eu tinha convidado ele para ir no primeiro episódio que eu tava fazendo com o Ramos. Eu falei, Ramos, eu quero que ele seja o primeiro. O Ramos, não, tranquilo, pode chamar e tal, só que ele tava com problema de agenda, ele dá muito seminário e tal. Ele falou, pô, filho, ele fica me chama de filho direto, filho, não vai dar pra eu ir agora não e tal, mas a gente vai agendar uma parada. E aí depois que eu saí com o Ramos, nasceu a filhinha dele, a princesinha dele aí, que agora deve estar com 60 dias, 50 dias. E aí eu consegui marcar uma entrevista com ele, até não foi no dia do meu programa, porque no dia ele dá aula e no mestrado, e aí eu consegui botar uma quinta-feira para ele ir lá. Fiquei batendo papo com ele lá, fiquei trocando uma ideia com ele, e ali, na verdade... O chat ao vivo dele foi uma M. Foi ruim, assim, perto do que eu achava que eu ia conseguir. Foi muito ruim. E eu saí de lá triste e ao mesmo tempo feliz de ter conseguido trazer ele. De verdade mesmo. Foi um misto de coisa ali. Não, às vezes o podcast é top, hein? Assunto. Só que o que aconteceu? Os cortes dele, cara, foram assim... Para um canal de 2.000, você ter um corte de 2.000 é muita coisa. É muita coisa. E através dos cortes dele, o pessoal começou a ver outros cortes. Então, assim, uma coisa foi levando na outra. E, assim, depois dele veio o Rodrigo Pimentel logo em seguida. Aí, depois do Rodrigo Pimentel, veio o Wallace e o Freitas também, que bombou. Então, foram 3 episódios seguidos ali que... Top. Meu irmão, me deu o segmento do canal. Agora eu tenho uma estabilidade de crescimento. É isso que eu consigo vislumbrar. Eu sei o quanto mínimo ali eu vou crescer por semana de inscritos. E também o senhor não fica forçando, né? Os convidados a falar desgraça. Não, ali, negativa, cara, ali... Né? A gente até conversou um pouco sobre isso em off. Isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir de algumas pessoas. E a gente tem que fazer um trabalho dobrado, cara. Porque isso afeta todo o nicho, todo o segmento. Que o cara, ele olha para um e acha que todos vão ser iguais àquele ou aqueles caras ali. Então, é uma coisa que você tem que ir desconstruindo aos poucos. O policial tendo confiança de vir, porque pro policial, cara, às vezes ele quer mandar uma mensagem positiva, mas o cara tá ali sem ganhar nada. O cara tá ali por você que tá vindo aqui. Então, em consideração, o cara que tá apresentando, o cara tá indo ali para dar o testemunho de vida dele. E esse cara que não tá ganhando nada, ele não pode se prejudicar com isso. Tu tá entendendo? Exatamente. Então o cara fica, num limite entre a punição e o fazer o bem. Não é nem que o cara tá ganhando alguma coisa, é fazer o bem e a punição. Então o cara tá entrando numa bola dividida que o cara, se ele ganhar, ele não marca nem o gol, cara. Ele só não é punido, entendeu? A vitória do cara é não ser punido. Então isso aos poucos a gente tem que desconstruir, de deixar o policial à vontade. E muitas das vezes você ganha a visualização numa parada que você não espera que aquilo te daria um engajamento, que daria uma repercussão positiva. Então acaba que o policial também, eles vão falando entre eles, o canal do André Mício não tem essa porra não. Eu fui lá e, cara, tu fala o que tu quiser lá. Eu não gosto de forçar, Então, assim, isso eu reparo, que um policial fala pro outro.
Assim, pô, pode ir lá que, pô, lá é tranquilo. O moleque não é de ficar apertando ninguém, não, caramba, não sei o quê. Não ficar falando, não te dá temas específicos do que você quer falar. Não, entendeu? eu evito, eu falo assim, eu pego a sequência, né? Ah, vamos falar essa sequência aqui, mas eu evito combinar, ó. Vamos falar disso, que dá mais audiência, que vai dar mais visualização. Eu gosto mais da surpresa, do que vai acontecer, né? Do assunto rolar e a pessoa falar do coração que ela quer falar. Se vai dar audiência, se não vai, pra mim não importa. O que importa é que o cara falou o que ele tava a fim de falar. Entendeu? Sim, sim. Então, pra mim, o importante é isso. E aí, eu interrompi o seu, mas pode voltar a falar aí. Não, aí é mais isso. A minha ideia de fazer o canal, cara, até concluindo, era essa, de poder dar voz ao pessoal, colocar a ótica do policial em cima do que acontece na realidade, que antes a gente só tinha uma vertente do que era dito, e agora o policial pode falar o que ele de fato passou ali e a reação, a ótica dele sobre aquele assunto. E a minha ideia para um futuro próximo, e por isso que eu botei um nome bem genérico no programa, né? Não tem nada que me familiarize com o programa, porque eu não quero ser o centro das atenções do programa. Eu quero colocar pessoas para entrevistar que não seja eu. Eu quero chamar policiais para entrevistar policiais. E isso se virar uma rotina. Então, também não vai ser o mesmo policial que vai apresentar o programa. Isso é muito Hoje top. o André Mir... Já vou pegar essa ideia também. Nada se cria, tudo se copia. Então, essa ideia eu tenho, assim, até de quebrar. Já fiz até alguns convites aí para alguns policiais, pra gente poder levar isso à frente. E o programa ser Fala Tropa, justamente porque é a fala da tropa. Tanto a vivência de quem tá entrevistando, quem tá fazendo as perguntas, de que também quem tá respondendo as perguntas, entendeu? Mas é muito bom quando você é entrevistado por policial entrevistando policial, né? Porque um sabe o que o outro passou e a coisa flui muito.